em cima da hora, né? É que eu não gosto muito assim de ficar descansando depois quando eu vou para os locais. Então a agenda estava livre no sábado à noite. E aí eu pedi a volta, só vejo o local, porque eu já descansei tanto durante séculos, não é? Então é hora de trabalhar. Então, nós solicitamos essa casa, abriu espaço para poder a gente estar nesse momento conversando. Eu nem esperava tantos corações aqui presentes nesta noite, pelo fato de ter sido emergencial, né? Aquele encontro marcado em cima da hora. E até porque nós temos carinho especial pelo Espírito Sheila, nós temos um trabalho lá na nossa casa no caminho, um trabalho de atendimento à saúde, e a equipe de José Grosso, da Sheila também dá um suporte lá conosco. Inclusive eu mostrei ao nosso amigo Dório há 2 semanas atrás, 3 semanas eu acho, nós temos um trabalho de fotografia dos espíritos, e ela esteve lá visitando a gente, a Sheila se deixou fotografar. Então foi um presente que nós recebemos dessa amiga espiritual, cada dia mais bela, né? Cada dia mais encantadora. Eu vou tirar aqui, tá? Posso quebrar o protocolo? Pode quebrar. Tá sem som. Estou achando que está sem som, só vai na voz mesmo. Não tem problema não. Eu vou olhar assim. A minha voz é forte. Bom, o tema que nos coube é sobre a praticidade dos ensinamentos espíritas para o nosso dia a dia. Porque às vezes a gente frequenta doutrina, uma filosofia que é básica. Na teoria, tem um corpo de ensinamentos de sabedoria magnífico. Porém, enquanto as pessoas têm dificuldades de consolidar, de transformar em prática essa teoria. A humanidade já conheceu inúmeras doutrinas de uma beleza ímpar. E, no entanto, nunca conseguiram essas ideias vingar na face da Terra. Mas sabe qual é o grande problema nosso com essas doutrinas, com esses pensamentos maravilhosos? É o fato de que a gente tenta mudar o mundo, a sociedade como um todo, esquecendo que você não pode modificar o todo sem estruturar a parte menor. Sem mudar o indivíduo, não há como mudar a sociedade. E é por isso que na sociologia, na política, nas artes e até nas religiões, acreditamos que bastaria um documento ou uma lei e você iria transformar uma sociedade feliz. Mas a história comprova que isto não é fato. Olhando a sociedade como um corpo, como o nosso corpo, e os indivíduos como os órgãos, se você tem indivíduos doentes, você terá órgãos sociais doentes. E, em consequência, a sociedade será enferma. No entanto, se o problema está no fígado, no pâncreas, no rins ou em qualquer outro elemento do organismo, é preciso um medicamento que desça e trate o ponto que está enfermo, para que a gente possa ter um corpo saudável. Se a sociedade é um corpo e as suas células estão doentes, a sociedade vai estar enferma, mesmo com leis maravilhosas, porque o problema está na individualidade. Individualidade sadia, célula sadia, órgão sadio e sociedade sadia. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. É na raiz da mudança.
para que a gente possa ter a civilização que todos nós desejamos. A Terra tem muita religião? O que é que vocês acham? Tem, né? Tem. Segundo a pesquisa Gallup, mais de 86% da humanidade crê em Deus e tem vínculos religiosos, seja escolas cristãs, sejam escolas espiritualistas não cristãs, mas nobres, do mesmo jeito. Aí eu pergunto às senhoras e senhores aqui presentes, com tanta religião e com tanta gente crendo em Deus, a Terra já é um mundo espiritualizado? Não. Por quê? Agora vamos pegar só um hemisfério, o ocidental, onde predomina a religião cristã. Nós temos mais de 88% das pessoas que se afirmam cristãs. Na Terra, em todo o planeta, o cristianismo ainda é a religião de maior número de seguidores. Mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas se afirmam cristãs, seguidoras de Jesus. E eu pergunto às senhoras e senhores aqui presentes: o hemisfério ocidental já é evangelizado? O Brasil é o país dos mais católicos do planeta. É onde o movimento evangélico mais cresce. E é o país considerado mais espírita do mundo. E o Brasil já é espiritualizado? Não. A resposta é sempre a mesma. Por quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Porque nós estamos apegados a fatores externos, sem descer a essência, o fundamento de qualquer ensinamento de natureza espiritual. A espiritualização da humanidade só se dará a partir do momento em que cada indivíduo estabelecer um nível de crescimento interno, de assimilação dos postulados do Evangelho, no nosso caso, que lhe permita a cada um estabelecer a era nova dentro de nós. A terra renovada não será num passe de mágica. Ela será conquistada pelos indivíduos que se tornarem regenerados. Se você pegar esse público que está aqui, todos nós que aqui estamos nesta noite, nós temos uma massa de energia transformadora magnífica. Nós não temos aqui milhares de pessoas, não temos nem centenas, mas essas dezenas que estão aqui, elas são capazes de mover com uma grande usina de força uma transformação profunda. Cada célula do nosso corpo, só para vocês terem uma ideia, cada célula do nosso organismo emite, segundo os estudiosos, cerca de 0,07 força, ou como eles chamam, a voltagem, 0,07 volts de energia, cada célula nossa. Nós temos, calcula-se, algo em torno de 50 trilhões de células no nosso organismo. Significa dizer que nós temos 50 trilhões de volts que a gente emite, cada um de nós. É muita energia, gente. É uma usina geradora. É muita energia. É uma usina. Agora imagina dezenas de pessoas emitindo energia de renovação, de transformação a partir de si mesmo, modificando os padrões da sociedade humana. E multiplique isto por 2,6 bilhões de pessoas que buscam seguir o Evangelho. Agora amplie isto, conjugando mais de 1 bilhão e 200 milhões de seguidores do islamismo.
e mais, cerca de 700 milhões de hindus. Olha a força renovadora do Espírito que pode alterar todo o planeta. O grande problema é que a gente permanece na periferia da experiência da fé. E nós precisamos encarar isso. Se nós não encararmos a necessidade que temos de estabelecer um novo padrão de viver, novas referências internas, ressignificar a nossa vida, observar qual é o nosso padrão mental, quais são as prioridades da nossa existência. Estamos há 10 anos, 8 anos, 5 anos no Espiritismo, por exemplo. Mas quais são as prioridades da nossa vida? Ainda são as mesmas prioridades quando não conhecíamos essa realidade? Isso é para a gente configurar até que ponto aquilo que nós passamos a acreditar e ficamos entusiasmados, aquilo penetra em nós. Primeiro ponto, no nosso caso de espíritas, imortalidade da alma. Ninguém morre. Aí a nossa pergunta cai para si mesmo: qual é o grau de medo de morrer que nós ainda temos? Todos nós temos um grau variável, uns mais, outros menos. O fato de ser espírita não quer dizer que a gente perdeu todo mundo medo de morrer, não. No entanto, pelo nível de aprofundamento das nossas convicções, esse temor vai diminuindo consideravelmente. Aí cada um se pergunta: qual é o meu nível de temor? Não, ninguém morre, fazemos palestras, vamos ao centro, quem fala para o vizinho, convencemos as pessoas, mas quando a ameaça de uma doença aparece na família, bate o desespero. E não é instinto de conservação, é medo. Uma coisa é o instinto de preservação, que é até bom. O instinto de preservação da vida é positivo, porque faz a gente preservar a nossa reencarnação. Se a gente não tivesse esse instinto de preservação, a gente não teria cuidado para atravessar uma rua, não teríamos cuidado para evitar um telhado que está caindo. Isso é preservação instintiva da vida. Isso é bom. O que é problemático é quando a gente estabelece que a prioridade da nossa vida são os fatores materiais. Ah, mas eu estou reencarnado. Sim. E eu não estou dizendo para a gente descuidar de valores que existem na matéria. O que eu coloquei é o que é prioridade, que é diferente. Eu estou reencarnado, então eu cuido das coisas reencarnatórias. Eu cuido de comprar roupas, eu cuido de me alimentar bem, eu cuido de procurar morar bem. Isso é importante, faz parte natural da nossa busca. Eu procuro um bom emprego, eu procuro melhorar o emprego. Não é contra a lei de Deus que você melhore profissionalmente, faz parte do crescimento nosso. Agora, se eu tenho um conhecimento, uma estrutura, uma cultura espiritual, qual é o valor que eu atribuo a esses fatores? O que é principal? E há mais de 2000 anos Jesus já fazia essa pergunta. Jesus já fazia essa colocação. Lembra aquela passagem do jovem que o seguia e disse: olha, eu vou passar um dia sem mim porque eu vou enterrar meu pai. Porque por hábito demorava 3, 4 dias o velório. E o que é que Jesus diz? Jesus causava, sempre aproveitava a chance de dar uma bala. Jesus olhou para o jovem e disse assim: deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Quanto a ti, vem comigo anunciar o reino do meu Pai. Ele não perdia a chance. Claro que Jesus compreendia a situação dele, mas também Jesus, claro e evidente, viu que o jovem estava excessivamente apegado ao culto exterior do velório, quando na verdade ele já estava trazendo para aqueles que o seguiam mais de perto a grandeza da vida, que não estaria preso às questões físicas. O que é prioridade para a nossa vida? Queremos que
os nossos parentes sejam pessoas dignas, honestas, maravilhosas, corretas, né? Todo mundo quer isso. Mas quando um deles começa a querer se dedicar a uma causa nobre, espiritual, já começa o problema em casa. Leva a cama para o centro. Né? Se esquece que aquele que está hoje se dedicando àquela se embriagava, tinha problema de alcoolismo, tinha um comportamento leviano, e agora que encontrou um caminho espiritual, a pessoa está querendo mudar, porque está se dedicando 2 vezes na semana, aí o cônjuge já acha ruim. Quer dizer, você preferia o miserável de antes, preferia a leviana de outrora, do que a pessoa que está se corrigindo, crescendo e mudando. O que é prioridade para a gente? Quais são os valores que de fato a gente considera valor? Hoje pela tarde fiz um trabalho lá no Semiluz, lá no Missionário da Luz, sobre as bem-aventuranças, o Espírito desperta. E na bem-aventurança, na verdade, no Sermão do Monte, o que era o Sermão do Monte senão a síntese da estrutura ético-moral do Evangelho? Fora do Sermão do Monte, o que você tem é Jesus curando o cego, curando o leproso, fazendo o paralítico andar, e isso chama a atenção de muita gente, mesmo assim foi crucificado. Mas o que atravessou o século é a base que está no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha significa quais são os princípios e valores que importam à criatura, dando-lhe sentido e propósito para a vida. Qual é o teu propósito na existência? Por que tu estás aqui? Por que você reencarnou? E para quem não acredita em reencarnação, por que veio para a Terra? Por que você nasceu? Por que nasceu onde nasceu? Com quem nasceu? Ao lado de quem? Qual é o seu grupo familiar? Por que seu grupo familiar é esse? Aí vem depois as mais sutis indagações. Por que é que certas situações dolorosas, amargas, difíceis são recorrentes na sua vida? Por que determinadas coisas sempre vão e voltam? Observe se não tem situações na vida deles que não voltam de vez em quando. Tem casos que é nítido. É porque ali está o nosso ponto frágil e é a natureza dizendo: ó, ainda não superou, você não aprendeu a lição. Observa. Uma vez, há muitos anos isso, fazia parte da outra instituição, e eu fui procurado por uma jovem senhora, e ela disse: Frederico, eu queria saber que prova é essa, por que eu sempre atraio a pessoa errada? Eu disse: como assim pessoa errada? Isso é muito relativo, né? O que é pessoa errada? Não, eu sempre me apaixono, eu gosto de mim, uma pessoa casada. E era recorrente isso. Gente, se tem um padrão ali, é porque ali está o problema. Um padrão não se repete se não tiver um vínculo, uma raiz deitada na intimidade da criatura. Não se repete. Se repetiu, se é recorrente, é algo que a gente tem que parar para analisar. O que é que está acontecendo? Por que é que a minha energia atrai exatamente aquele fator? Por quê? Por que é que a minha vibração, vocês sabem que tudo no universo é vibração, e a vibração estabelece a sintonia. Vibração é uma frequência, todo mundo tem a sua frequência pessoal, que é formada pelo que você sente, pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você pensa. Então isso cria uma irradiação nossa. Essa irradiação vai atrair elementos iguais ao que você vibra. É por isso que ninguém escapa do karma. Karma é quando a gente atrai aquilo que a gente vibra. Pode ser positivo, pode ser negativo. Então a gente atrai pessoas, espíritos e fatos que correspondem à nossa vibração. Então o conhecimento espiritual, assim como aquilo que Jesus trouxe para a Terra, é perfeitamente prático. O maior equívoco das pessoas é dizer assim: ah, mas não tem como você viver o Evangelho. Tem, em qualquer época. O problema é que para viver a mensagem, nós temos que romper com padrões internos. E a gente muitas vezes não quer romper com os padrões de antes.
Jesus sabia disso, por isso ele disse que era desafiador a gente seguir os passos. Por isso que ele disse que veio trazer a espada, porque é uma batalha interna. Você romper com os padrões que estão estabelecidos há séculos dentro de nós. Alguém que já ouviu essa expressão? Ah, só Jesus na causa. Isso é a desculpa da gente. A gente não quer deixar a zona de conforto. Mais de 2000 anos Jesus ensina o perdão. Até hoje eles dão perdoar é com Jesus. Eu não sou Jesus. Até hoje, fazem 2000 anos, gente. E nós já conhecemos essa mensagem faz tempo. E continuamos dizendo, só Jesus na causa. Só Ele para perdoar. Olha só a dificuldade que nós temos em entender que perdão não é uma coisa intransponível, não é. Agora, para que eu consiga perdoar, eu preciso entender que o perdão é muito mais, se trata de como eu me vejo, como eu sou por dentro, do que como o outro filho. Enquanto a gente achar que o perdão é um favor que eu vou fazer a alguém, eu vou ter dificuldade. Porque quem perdoa, de alguma forma já fez algum tipo de avaliação. Quantas pessoas eu não precisei do perdão delas até hoje? Quantos eu feri? Quantas pessoas eu já magoei? E eu não precisei do perdão delas? Estou falando só nessa vida, não vou nem dar para trás. Eu precisei da tolerância e do perdão de muita gente. Desde que eu nasci, desde quando eu era pequeno. Quando eu fui amamentar, as primeiras funções que eu fiz no seio da mãe, feri, saiu sangue, a bichinha sofreu. Né? Quem já amamentou sabe como dói, né? Olha só, sem querer eu feri. Já comecei por aí, a gente já começa a ferir. E para nascer, se foi natural? E se foi natural? A gente já causou agonia e sofrimento para a mãe. Então a gente precisa das pessoas, ele faz parte de um mundo de relações em que conscientizar-se do perdão é entender que efetivamente é algo prático. Eu pergunto a vocês, uma pessoa sábia vai ensinar uma coisa que quem vai ouvir não está preparado? Vocês acham que vai fazer isso? Não. Tem algum professor aqui? Tem, né? Sandra. O professor de matemática vai ensinar para uma criança de 5 anos raiz quadrada em trigonometria? Avisou? João aprendendo trigonometria? Não vai. Porque a criança não vai absorver, gente. É burrice do professor fazer isso. Ele tem que ensinar o que é compatível à capacidade intelectual e biológica da criança. Agora imagine Jesus, o ser mais sábio que a Terra conheceu. Vocês acham que Jesus ia ensinar coisa que a gente não teria a mínima condição de viver? Será que ele ia trazer para a gente um corpo de ensinamento que a gente não teria capacidade? Se ele trouxe é porque tem. E olha que ele trouxe para mais de 2.000 anos. Algumas coisas ele sabia que alguns já poderiam viver por maturidade. E outros ele sabia que quem estava escutando iria ter a maturidade no futuro para viver a mensagem. Tanto que Jesus não falava para o presente apenas. Ele falava para os espíritos de todas as épocas. E que aqueles mesmos espíritos estariam de volta, mais maduros, para entender a sua mensagem. Agora, em 2.000 anos, será que dá para a gente ter uma ideia de quantas reencarnações a gente teve? Eu sei que isso é variável, não é uma regra fixa. Um teve 2.000, outro pode ter 100, isso é variável, de alma a alma, de espírito a espírito. Mas seja qual for a contagem, nós continuamos a viver no mundo espiritual. Entre uma reencarnação e outra, a gente também progride. O espírito progride. O nosso amigo aqui desencarnando, vamos dizer que ele vai desencarnar amanhã, depois da palestra, porque já vai fazer. E ele vai reencarnar daqui a 60 anos. Só que, de amanhã, assim que ele esticar a canela,
Já ganhei um dia. 60 anos depois, ele vai progredir no mundo espiritual. Ele vai ter chance de progredir. Estudar, realizar o bem, se autoconhecer, se progride entre uma reencarnação e outra. E é no mundo espiritual que a gente passa a ter um conhecimento mais intenso da aplicabilidade na vida humana do ensinamento do Evangelho. O Evangelho não foi trazido para anjo, foi para a gente. Jesus não trouxe um corpo de virtudes angelicais. Jesus trouxe o que vai ser o ápice da nossa condição humana. Todas as virtudes que estão no Evangelho são essencialmente as virtudes que a espécie humana é capaz de alcançar. Todas. Não tem nenhuma ali que diga assim, aqui é virtude de anjo. Não é, porque seria impraticável para a gente. É verdade que os anjos vão ter como base essas virtudes, porque um dia todos nós seremos anjos. Então, o anjo que a gente vai ser passou pelo ápice das virtudes que o ser humano pode alcançar. E o Evangelho é o corpo de ensinamento disso. Então, todas as qualidades da Boa Nova, gente, é para a gente, não é para anjo. É para o ser humano. É para Fred, é para Robson, é para Paulo, é para Sandra, é para Luciana, é para Cristóvão, é para Dori, para cada um de nós. Essa é a experiência nossa. Agora, enquanto a gente está querendo mudar o mundo sem mudar a si próprio, vamos entrar em conflito. Primeiro, porque a gente vai ter conflito com a gente mesmo. E segundo, porque a gente quer alterar algo coletivo, sem nem mesmo entender algo tão profundo que somos nós. A gente não se conhece, mas quer conhecer os meandros do sofrimento humano. É preciso acabar com a violência. Quem não quer acabar com a violência? Todo mundo quer. Agora, a gente reclama da violência, mas todos os dias, muitas vezes, agredimos quem está perto da gente. Pensamos mal das pessoas. Julgamos e condenamos outros. Isso é violência. E não preciso falar, nem ninguém precisa saber, não. Basta eu ser assim. Ecologia. Veja só, coisa bem atual, né? Todo mundo cuidar do planeta, né? Cuidar do meio ambiente. É uma coisa fantástica. Mas quantas pessoas que defendem o movimento ecológico da ambiência, que deve ser cuidado? E quantos de nós não agredimos o meio ambiente pela natureza das nossas emoções e sentimentos? Gente, a gente agride mais o meio ambiente com as nossas explosões de raiva, de mágoa, de ódio, do que derrubando uma jaqueira. Estou dizendo que a gente possa derrubar a jaqueira, não vou preservar a jaqueira. Mas o que eu estou dizendo é que há coisas muito mais importantes, porque quando eu tenho acesso de raiva, eu emito explosões de energia para o meio ambiente. Marta, nossa amiga espiritual, nos diz que uma crise de raiva da gente equivale a soltar 10 bombas atômicas de dentro da gente para fora. Tal o teor de energia que a gente dispara. Quando você olha para alguém e diz assim, você me paga. Imagina o que é isso. Você vai ver só, viu? Você já viu alguém olhar para você e ser aquele olho de bicho? Eu detesto. Aí tranca o dente. Mais do que essa expressão, é a energia que está indo. E se o outro não estiver bem, pode ter enxaqueca, pode ter vertigem, pode se sentir mal, pode adoecer. Por quê? Guerra de fluidos, energia de vibração. Agora imagina a gente soltando isso no meio ambiente, na nossa atmosfera pessoal. Vamos salvar o mico-leão dourado? Vamos. Vamos salvar, vamos empurrar a baleia que está encalhada? Vamos. Mas vamos salvar a menina que está morrendo afogada? Tem gente que quer salvar a baleia encalhada, mas não quer salvar um ser humano, não quer entrar na água para se afogar. Vamos cuidar, nada de lixo, de plástico, no oceano, no rio. Vamos.
Mas vamos cuidar de educar o nosso mundo interior, porque aí a atmosfera vai ser mais saudável. Ela é pestilencial, muito mais pela natureza dos nossos sentimentos do que pelas fábricas. A gente muitas fábricas já tem filtro, já cuida disso, mas a gente continua tornando. O que é umbral? Vamos falar do umbral, uma coisa que vocês gostam muito, umbral. Todo mundo só ouve falando, o espírito adora falar do umbral. Pois é, o que é umbral? É uma faixa de vibração doentia, resultado dos pensamentos e emoções dos seres humanos e espíritos desencarnados, mesmo que lá. Só. Umbral não é um lugar propriamente dito, é um estado de vibração, que é uma faixa escura que envolve todo o planeta, até uma certa distância de altura. É como a gente vê assim uma nuvem escura que vai cair aquela tempestade. Pronto, é parecido. E o que são isso? Vibrações do pensamento. Quem lê os livros e a coleção de André Luiz vê isso muito bem. Os miasmas, as partículas doentias, os vírus doentios que a gente alimenta com os pensamentos desencontrados. O vírus é um tipo de vida que se alimenta de vibrações como a gente, idênticas. A vibração de um vírus é baixíssima. É por isso que quem tem vibração baixa adoece mais rápido, porque entra na faixa compatível aos vírus, às bactérias. Tudo isso nasce na gente. Então é prático? O conhecimento espiritual é prático? É para o cotidiano mesmo, a gente pode cuidar disso. Um vidente chegando numa casa onde as pessoas usam palavras de baixo calão, que se agridem, vai ver as paredes, pode estar pintadinha, toda branquinha, mas vai ver as paredes cheias de lodo, um tipo de lodo, que é um vismo fluídico, impregnação de fluidos de vibração mental durante muitos anos, vai formando um lodo na parede. É por isso que muitas crianças, sobretudo bebês, adoece, inclusive de maneira respiratória, não se sabe o que é, muitas vezes ela inalando dessa ambiência doentia. Como a estrutura do bebê é muito delicada, ele vai inalando, daqui a pouco começa a adoecer. Isso eu estou me referindo a casos mais extremos, tá certo? Onde as pessoas brigam muito dentro de casa, se agridem, palavras de agressão e de atitudes também. Então esse bombardeio magnético fica no ambiente. E uma pessoa sensível chegando nesta casa pode perceber, vai sentir uma angústia, vai sentir um mal-estar. Por que algumas pessoas sentem às vezes angústia, um aperto no coração em certos ambientes? É a vibração do local. E é a mesma lei relacionada ao meio ambiente, à atmosfera do planeta. Cuidamos assim. Agora, quando os habitantes da Terra forem aqueles mais espiritualizados, como vai acontecer num futuro relativamente breve, razoavelmente breve, não vamos dizer que nada, mas razoavelmente breve, vai acabar o umbral. Atenção, estou anunciando o fim do umbral. Eu escrevi isso no blog, escrevi um artigo, e aí só teve uma pessoa que diz assim: não, discordo, acho que o umbral nunca vai acabar. Que história é essa de acabar o umbral? Quase que eu dizia, está doido por aí para lá, né? Ele disse: por que você disse que o umbral vai acabar? Eu expliquei, argumentei. Gente, se o umbral é resultado da criação desequilibrada das mentes e emoções dos espíritos atrasados que somos nós, a partir do instante que deixa de existir espíritos perturbados na Terra e só reencarna almas propensas ao bem e progride, pela lei de evolução, um dia não teremos mais umbral como nós o conhecemos em torno da Terra, porque não tem mais mentes que alimentem aquilo. Vocês entenderam? Concordam comigo? É a lei de evolução. Não faria sentido a Terra ser herdada pelos mansos, como Jesus diz no Sermão da Montanha, e o umbral continuar existindo. Quem é que vai habitar lá? Se não tem ninguém que vai para lá. Não tem, vai estar todo mundo mais propenso ao bem, solidário, fraterno, mais educado, mais equilibrado, com mais educação mental, então não vai ter mais umbral, vai ser higienizado, vai ter uma urbanização do umbral. A nossa Cracolândia vai desaparecer.
aquela coluna espiritual. Entenderam? Por quê? Porque vai haver uma mudança de quem alimenta e constrói essa realidade, os espíritos que vivem na Terra. Por isso que a vida é dinâmica, graças à lei de evolução. Agora, tudo é exercício na vida. Comecemos hoje. Se a gente já é tão difícil ver, para a gente ainda é. Mas tem que começar. Diz assim, eu queria tanto ter uma mediunidade como a de Chico. Queria mesmo. Pede muita renúncia ter uma mediunidade como a de Chico. E outra coisa, para conquistar aquele tipo de mediunidade, você tem que ter caminhado nos milênios. Porém, se você tem uma mediunidade que não é como a de Chico, pequenininha, mas é o começo, o germe, está ali. A nossa mediunidade de hoje é um exercício para a mediunidade maior e mais ampla amanhã, em próximas encarnações. Eu queria tanto aprender a falar de público, falar bem para as pessoas, para divulgar a mensagem. Comece. Mas eu tenho vergonha. Supere a vergonha. Aliás, esse é um dos problemas das casas espíritas. Cada vez tem menos gente nas instituições querendo falar. Daqui a pouco a gente vai ter que chamar o padre e o pastor para divulgar o espiritismo, porque os espíritas querem falar. Só querem fazer parte ou da evangelização ou da área social. Sim, quem vai pregar? Quem vai falar? Ainda bem que está surgindo umas figuras novas aí, Porque daqui a algum tempo, o Divaldo já foi. Bom, o que eu vou falar aqui não é comparativo não, viu? É só dizer, eu também vou. Já não falo muito. E quem vem depois? Tem que ter quem vem depois. Então tudo é um exercício. Vocês acreditam? Me perdoe a citação de ordem pessoal. Mas vocês acreditam que eu sou muito tímido? Não, eu sabia. Quando eu pergunto isso, todo mundo diz não. Mas eu sou de ficar vermelho. Se você chegar para mim, assim, numa conversa, fizer um elogio, eu fico vermelho. Por incrível que pareça. E quando eu era adolescente, eu era muito envergonhado. Para estabelecer o diálogo, eu tinha maior dificuldade. Só com 19 anos me estamparam, não sei como é que foi isso, não. Sei que me estamparam quando eu comecei a falar. Mas é exercício. Isso é exercício. Tudo você pode exercitar. Eu queria escrever um livro. Comece. No começo vai ser ruim. No começo seu livro vai ser talvez pobre de conteúdo, talvez. Ou vai ter conteúdo, mas vai ser escrito não muito elegante, não muito agradável. Mas continue. Tudo é prática. Uma pessoa que começou a sua profissão na área elétrica, já começa como mestre? Não. Ele vai ter experiência, ele vai aprender, ele vai saber. Daqui a pouco, com 10 anos de carreira, ele já vai estar sabendo coisas maravilhosas, com a prática monumental. Cozinhar. Tem gente que tem talento para cozinhar. Mas mesmo com talento, precisa de tempo. E com o tempo se torna um grande cozinheiro, ou uma grande cozinheira. Eu mesmo frito o ovo, que é uma beleza. Mas foi muito tempo para eu aprender a fritar um ovo. Toda vez que eu partia o ovo, caía a casca dentro. Foi muito tempo, gente. Eu partia o ovo, caía dentro. Como é que faz para partir o ovo e não cair? E eu ficava já tão bonito, gente, que ia partir o ovo assim, ó. Dava 2 pancadinhas, fazia assim. Como é que pode dar 2 pancadinhas e cair? Eu nunca tentei dar pancada, porque com certeza eu pensava, vai espalhar o ovo toda vez. Então, mas com o tempo você vai praticando, daqui a pouco você está fritando o ovo. Parece uma coisa boba, mas o que eu estou falando é, tudo é prática. Ler. A maioria dos brasileiros detesta ler. Isso é constatado. O brasileiro não gosta de ler. Aí a gente está numa doutrina, por exemplo, que é essencialmente uma doutrina de cultura. Você precisa ler para conhecer, para entender. Como é que faz? Criar o hábito da leitura. Mas toda vez que eu estou lendo, dá um sono. Tem gente que diz assim, quando eu começo a ler, dá um sono. É prática. É a falta de prática. Então leia 5 minutinhos só. Ou uma página. Depois você vai aumentando.
Daqui a pouco você vai ver, está lendo um livro fácil. Tudo é exercício. Na vida é isso. E se tudo é exercício, a prática da virtude também o é. Se eu quero fazer o bem, e eu nunca fiz, devo começar. Vamos começar? Porque tem criança, desde pequenininha assim, ela tem uma espontaneidade para fazer o bem. Não pode ver uma pessoa necessitada, leva para casa, traz comida, já é dela, é algo que ela já exercitou no passado. Já tem outros que até tem vontade, mas é travado. Não consegue produzir o bem melhor, é travado. Então tudo é prática e tudo é exercício na experiência comum de cada um de nós. Então a aplicabilidade é um fenômeno natural. Não deve ser uma experiência teórica, precisa ser uma experiência exercitada da nossa intimidade. E sem querer mudar o outro. Se a gente mudar, vai contagiar o outro. Quantas pessoas não mudam, não melhoram dentro de casa ao ver o comportamento da pessoa? Agora, se a gente se tornar religioso, seja qual for a religião, e querer impor os outros, você precisa ir, tem que ir por sempre. Uma senhora veio e disse: Fred, o que é que eu faço? Fazia 6 meses que ela estava na casa espírita, empolgada. O que é que eu faço para trazer meu marido e meus 2 filhos do centro? Eu já disse ao meu marido: você tem que estar assim de coisa ruim junto de você. Quem é que gosta de ouvir isso? Diz para um dirigente espírita que está assim de coisa ruim. Ele dá o pererê. Então eu disse para ele: olha, não se preocupe em trazer seu marido nem seus filhos para o centro espírita, não. Leve o espiritismo para o seu lar. E deixe que seu marido veja o quanto o espiritismo está mudando a sua vida. Se o seu marido olhar para você e dizer assim: quem eras tu, hein, Megera? Não fique chateado não, ele está elogiando você. Ele está dizendo que você hoje é uma outra pessoa, mais calma, mais branda, mais compreensiva. É um elogio. Se você se ofender, ele vai dizer: isso não mudou muito não, continua a mesma coisa. Não, tenhamos a humildade de dizer assim: ó, como elogio, fulano está vendo que eu mudei. Isso também serve o contrário, né? Lógico. Quando a esposa do marido assim: puxa, o que é que tu tem? Não, eu estou adorando lá o centro. Adorando o centro, aí ela vai ficar assim: que tá esse que fulano está tão melhor. A força do exemplo é extraordinária. Então, gente, cheio de gratidão pelas portas que se abriram aqui do Sheila, nós trouxemos essas reflexões a respeito da aplicabilidade da mensagem espiritual para os nossos dias. Podemos praticar, sim, só depende do nosso esforço pessoal e da nossa sinceridade de propósitos. Que Deus nos abençoe e possa envolver a todos nós com a sua paz. Obrigado. Está aqui o